E aí, gente? Bom dia ainda, né? Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal do Instagram. A gente vai começar dentro de alguns instantes uma transmissão, um bate-papo, né? Uma entrevista direto lá do Hospital e Maternidade Frei Galvão, que a gente vai ter a oportunidade de conversar com a doutora Laura Arruda. Ela é gerente de qualidade do Hospital Frei Galvão e nós vamos ter a oportunidade de atualizar as informações relacionadas ao comportamento do ambiente hospitalar diante desse novo cenário que se apresentou para nós no planeta inteiro, né? A questão principalmente da pandemia da Covid-19 e quais os novos comportamentos, as novas determinações que o hospital adotou, as medidas novas que o hospital adotou para poder enfrentar com a maior segurança possível esse momento que nós estamos vivendo. Então eu combinei com a doutora Laura, a partir do meio-dia, entrei um pouquinho antes aqui para acenar os nossos amigos, né, que nos acompanham, os nossos seguidores, já agradecendo você pela oportunidade, dizer que se porventura tiver algum questionamento que surgir aí durante a nossa transmissão, nós vamos encaminhar para a assessoria de comunicação do Hospital e Maternidade Frei Galvão, para que depois eles possam elaborar a resposta. Muitas vezes durante a nossa transmissão a gente não consegue, né, ao mesmo tempo poder trazer essas respostas de forma instantânea. Então, posteriormente a isso, a assessoria de comunicação do Hospital Frei Galvão vai fazer esse retorno dos questionamentos que tiverem por aqui. Lembrando que também, mais tarde, esta mesma transmissão eu vou deixar disponível para vocês na minha fanpage. A minha fanpage ela é pública. Quem quiser ter acesso lá é Orville, com 2 L's e E, Orville Teixeira, lá no Facebook, na minha fanpage. Você também vai ter acesso a essa entrevista, ela vai ficar disponível lá. Estas e outras entrevistas que nós vamos fazer com profissionais da área da saúde, para que a gente possa mantê-los sempre informados sobre as novidades relacionadas a esta questão da pandemia, entrevistas que nós vamos fazer também com as autoridades do momento aqui em Guaratinguetá, autoridades sanitárias, autoridades políticas, com o prefeito, com os vereadores, para a gente saber como é que vai ser o comportamento do nosso comércio diante dessa pandemia, como é que Guaratinguetá vai enfrentar, quais são as decisões que nós vamos tomar, qual é a nossa estrutura de preparação para a gente enfrentar tudo isso que está acontecendo. Então eu vou solicitar aqui, fazer uma transmissão, eu vou lá direto do Hospital e Maternidade Frei Galvão, estou aguardando aqui o hospital chegar comigo. Ah lá, já tô vendo aqui na divisão de tela a doutora Laura. Deixa eu até recuar um pouquinho a minha imagem por favor. aqui, doutora. Eu também. Recuar um pouquinho para a gente enquadrar direitinho aqui, né? Olha lá. Senão fica um teto cortado aqui, né? Vou escorregar, pronto. A gente vai recuando, vai fazendo as adequações direitinho aqui. Tudo bem com a senhora? Tudo bem, Orville? Prazer estar com você hoje. Prazer é meu. Tá me ouvindo bem aí? Tô sim. Então tá bom. Deixa eu apresentar para o pessoal aqui da minha live. Essa é a doutora Laura Arruda. Ela é gerente de qualidade do Hospital e Maternidade Frei Galvão. E é uma ótima oportunidade que nós temos aqui para os meus seguidores, doutora, da gente falar um pouquinho sobre a estrutura do hospital e como é que o hospital, os profissionais do hospital se prepararam para a gente enfrentar esse momento que para nós é único, né? Acredito que não para a humanidade, mas para o momento da nossa sociedade, muitos de nós estamos tendo aí um comportamento que a gente, nos filmes talvez a gente possa ter tido algum acesso na ficção científica de alguma coisa relacionada a conviver dessa forma, mas a vida saiu da ficção científica e vestiu aí áreas de realidade, a gente está tendo que se desdobrar. Então, na qualidade de gerente desse setor, do Hospital Frei Galvão, doutora Laura, eu queria que a senhora tivesse a oportunidade de contar para nós quais foram as principais medidas adotadas pelo Frei Galvão para enfrentar essa crise da Covid
principalmente no que diz respeito a, que eu acho que é a preocupação número 1 do hospital, que é oferecer segurança máxima aos seus clientes e aos seus usuários, né? Esse é o propósito principal. E ao longo desse nosso bate-papo, a gente vai ter oportunidade também de entrar para destrinchar cada um desses detalhes dessas alterações estruturais promovidas pelo hospital. Boa tarde, bem-vinda aqui nas minhas mídias sociais, doutora. Obrigada, Orville. Primeira vez que eu participo de uma live. Vamos lá. É importante ter esse espaço para a gente conversar com a comunidade, porque é muita informação e muitas vezes informação atravessada. A gente tem buscado sempre se comunicar internamente e externamente em canais confiáveis. Eu diria que, na verdade, a vida superou a arte, Orville. O que a gente está vivendo agora vai além do que foi imaginado. Aqui dentro do hospital, a gente conta com parceria que nem essa que a gente tem, porque senão a gente não vai conseguir. E essa parceria está sendo travada com a prefeitura, com a Secretaria de Saúde, com a mídia, com as empresas que estão sendo importantíssimas. A gente tem recebido muito carinho e doação, que é importante. Por quê? Vou te explicar. O que a gente fez aqui no hospital? A gente organizou 3 grupos prioritários de ação. Equipe, a estrutura e os fluxos. Na parte da equipe, você pode ajudar muito a gente, esclarecendo que a equipe de saúde que presta assistência para os pacientes respiratórios, eles trocam a roupa toda, eles têm uma paramentação especial, eles têm um local também para desparamentar. Quando eles vão embora para casa, com a sua roupinha branca, com o seu uniforme, eles não estão de forma nenhuma contaminadas. E é essa equipe que a gente quer ver na rua, alguém batendo palma. Eu não quero um ônibus não parando no ponto. Eu não quero o pessoal falando grosseria para eles. É o contrário. É essa hora que eles precisam de apoio. Então é importante a população entender que a roupa que eles estão na rua não é a roupa que eles usam nas áreas dos pacientes sintomáticos respiratórios. Aqui eu queria fazer um parênteses, se a senhora me permitir. Chegam para mim, nos meus meios de comunicação, na rádio onde eu trabalho, enfim, alguns relatos de pessoas que trabalham na área da saúde, nos hospitais, no caso, podemos citar também o Hospital e Maternidade Frei Galvão, que por vezes, lamentavelmente, estão sendo hostilizadas nos meios de transporte, nos pontos de ônibus, enfim, por estarem vestidos, né, com a roupa branca, que muitas vezes caracteriza a roupa que a pessoa trabalha, como se aquela pessoa tivesse saído de um ambiente comprometido, contaminado, e levando aquilo, né, para o ponto de ônibus, para dentro do ônibus, ou para a casa das pessoas, ou enfim, para onde elas puderem estar ali no ponto de ônibus, sentado, enfim. É muito importante que a senhora ressalte esse ponto de vista. Esta roupa que o funcionário da saúde do Frei Galvão usa da casa dele para o local de trabalho, que é o hospital, não é a mesma roupa que ele atua lá dentro e tampouco é a mesma roupa que ele coloca para voltar do hospital para a sua residência, né? De forma alguma, Orville. O profissional, seja da área da saúde, o médico, o enfermeiro, o técnico, seja o técnico de raio-x, seja a menina da higiene, todos eles trocam a roupa inteira antes de entrar nas áreas sintomáticas respiratórias. Então, não é a mesma roupa de forma alguma. Então, isso é muito importante. A gente conta com a colaboração de vocês da mídia para divulgar isso. Bem, seguindo nas mudanças, o que a gente fez aqui dentro do hospital? E isso serve tanto para o lado do SUS quanto do lado privado. A gente separou os atendimentos. Então, um paciente que seja sintomático respiratório, que ele chegue tanto no pronto-socorro municipal quanto no nosso pronto atendimento, ele é identificado, ele recebe uma máscara cirúrgica. Se ele vier de casa com uma máscara de pano, a gente está pedindo para trocar. Ele já aguarda o atendimento numa ala separada. Lá ele é atendido pelo médico, pela enfermeira, é medicado. Se precisar, faz exame. Se precisar, pode ser internado ou não. Os outros pacientes, os nossos pacientes vão continuar infartando, vão continuar tendo apendicite, vão continuar tendo tudo. Nos preocupa muito que esses pacientes fiquem em casa passando mal e não procurem ajuda.
a gente queria trazer para eles tranquilidade. Podem vir. A equipe está separada, as medidas de higienização estão sendo feitas. Você vai ter o seu atendimento com a equipe de uma forma segura e vai poder ir embora. Tomara que não precise internar. Mas isso é importante porque eu tenho doenças que são tempo dependente, Orville. Um paciente infartado, ele precisa de um cuidado. Um paciente que está em um quadro grave de infecção, eu preciso entrar com aquele antibiótico. Eu não posso ter esse paciente em casa com medo de vir para o hospital. É só para a gente... E as pessoas elas estão, digamos assim, com uma certa resistência. É compreensível até essa resistência, né? Diante desse cenário, de imaginar que às vezes ela está sentindo alguma coisa, ela já tem duas situações. Uma pode ser alguma coisa inédita, outra ela já ser portadora de alguma comorbidade, ela já ser paciente, né, de fazer um tratamento, né, de uma doença crônica, alguma coisa nesse sentido, e aí ela tem um episódio e ela fala, não, eu não vou lá para o hospital, não vou procurar socorro, porque se eu for para lá eu vou estar me expondo a alguma coisa. E ela ignora uma situação já existente em nome de uma possível situação, né, imaginando que o ambiente está inapropriado para ser utilizado nesse momento. Orville, a gente tem que entender que agora o Covid ele já é uma transmissão comunitária. Ele não está mais daquela pessoa que veio da Europa. Ele já está na nossa comunidade. Então, os nossos cuidados eles têm que ser na padaria, na farmácia, no hospital. E no hospital eles são redobrados. Por exemplo, aqui dentro do hospital eu tenho um elevador exclusivo para o transporte desses pacientes. Eu tenho uma enfermaria exclusiva para eles, um CTI exclusivo para eles. Então, a gente dividiu vários fluxos. Mas eu continuo tendo a unidade coronariana, onde eu interno o meu paciente infartado, o meu paciente pós-operatório de uma cirurgia cardíaca. Então, a gente continua aberto. O importante nas orientações é o paciente que começou com um quadro gripal, porque agora a gente está no outono e no inverno, isso vai começar. Eu tô com o nariz entupido, eu tô com uma tosse, eu tô bem. Esse paciente não tem por que ele correr para o hospital. Isso sim é importante. Mas eu comecei com uma falta de ar, eu comecei com uma febre piorando persistente. Esse paciente tem que buscar ajuda, certamente. É só para a gente começar a desmistificar isso tudo. Mas então, para deixar bem claro, os pacientes que são sintomáticos ou suspeitos, que se enquadre na avaliação dos profissionais, que são as pessoas corretas para fazer essa avaliação, né? Não é o achismo, não é em casa, é dentro de uma unidade hospitalar com profissionais experientes e formados, técnicos, para fazer essa avaliação. Eles, dentro da unidade hospitalar, eles jamais vão ficar na mesma ala, no mesmo quarto, na mesma acomodação. Para que não haja dúvida de que a pessoa imagina que vai chegar lá com um problema e vai sair de lá com dois. Não é o que nenhum de nós queremos. E o importante, Orville, é que justamente para prover mais segurança, a gente entrou aqui na terceira fase, que foram dos fluxos. A gente tomou algumas medidas para minimizar a circulação de pessoas. Eu sei que algumas coisas são difíceis, Orville. A visita a gente teve que suspender. A gente entende que a pessoa gostaria de receber uma visita, mas eu preciso minimizar essa circulação de pessoas. Então, por exemplo, hoje a gente tem as visitas suspensas. Mas o que a gente fez? Você tem um ente seu aqui internado, os médicos ligam para dar o boletim para a família. Nós temos a nossa psicóloga que faz um trabalho de acolhimento também com essas famílias, para não deixar as pessoas sem notícia. Outras coisas que a gente fez, por exemplo, o acompanhante. O acompanhante ele é permitido. O que a gente restringiu foi quem será esse acompanhante. Se ele for idoso, gestante ou um paciente com sintomas respiratórios, ele não pode ser o acompanhante. Exatamente. Então, a gente tem 2 horários de troca de acompanhante que a enfermeira está junto para identificar isso. Isso a gente precisa da parceria da comunidade, porque é para o bem deles. Certo. Outras coisas que assim, eu acho... Perdão, pode falar. Não, conclua, por favor. Que eu acho interessante a comunidade saber que a gente também fez internamente. Por exemplo, a gente tem aqui um local que é o local de descanso do colaborador.
esse local também tem menos poltronas, está com as janelas abertas, ventiladas. Nós temos o refeitório. Esse refeitório teve seu horário de refeição ampliado, menos pessoas entram, também está aberto, também está ventilado. Então, a gente tem uma série de rotinas internas que a gente também fez, porque a nossa preocupação também é com a equipe. A gente tem que estar bem para cuidar das pessoas. Exatamente, exatamente. Como é que está a aceitação do público de uma forma geral junto ao Hospital Frei Galvão? As pessoas com essas normativas, essas novas decisões, essas adaptações que são absolutamente necessárias, elas estão de braços dados com o hospital, com os profissionais? Elas estão entendendo essa necessidade dessas alterações? Olha, falando da parte da equipe, foi muito trabalho, continua sendo, porque é uma série de treinamentos de como vestir essa roupa, como tirar essa roupa, como eu higienizo o ambiente, como eu recolho o lixo. Então, a equipe está com um volume de trabalho, de treinamento grande, mas a gente está conseguindo dar conta, eles estão muito empenhados, têm sido extremamente parceiros. A comunidade também, a gente tem se surpreendido, eles estão compreensivos, eles também estão sendo parceiros. E em Guará a gente tem um decreto do prefeito que as pessoas já têm que usar as máscaras de pano, né? Então, o que a gente vai pedir? A pessoa já chega aqui com a máscara de pano. O paciente a gente troca, mas o acompanhante pode continuar perfeitamente com a sua máscara de pano, sem problema algum. Certo. Doutora Laura, para quem... Ouvir... Para quem está chegando agora, eu estou conversando com a doutora Laura Arruda, ela é gerente de qualidade do Hospital e Maternidade Frei Galvão. Nosso bate-papo é sobre essa adequação que o hospital adotou agora em termos de confronto dessa nova pandemia da Covid-19, passando algumas orientações para os nossos amigos seguidores aqui das nossas mídias sociais, de normativas e comportamentos, tanto dos profissionais quanto do cidadão de uma forma geral, ao utilizar o ambiente do Hospital Frei Galvão. Doutora, para eu entrar no mérito específico dos outros serviços que são prestados, como a senhora já havia mesmo relatado aí pelo Hospital e Maternidade Frei Galvão, porque a vida não para, né? O hospital não se tornou única e exclusivamente um centro de atendimento a sintomáticos ligados a problemas respiratórios. Lamentavelmente, a gente continua tendo acidentes caseiros, automobilísticos, quedas, fraturas, acidentes vasculares cerebrais, doenças renais, infarto, enfim, todas as outras situações que levam uma pessoa, né, tratamentos de doenças já pré-existentes. Como que está funcionando essa parte que digamos assim, 95% de tudo que acontece hoje no hospital continua acontecendo no hospital? Como é que fica essa questão do centro de diagnóstico, por exemplo, para quem está marcado o exame, o médico diz que é importantíssimo que se faça um exame de imagem ou qualquer outro acompanhamento, que existem doenças que não dá para simplesmente a gente chegar agora e falar, para aí, espera passar essa crise e volte depois. Não dá, Orville, porque nós temos aqui alguns tipos de serviços que eles não podem parar. Nós temos uma diálise, a gente tem a oncologia, tem a câmara hiperbárica, que é o tratamento de feridas. Então, a gente tem uma série de serviços que eles não podem parar. O importante os nossos serviços permanecem ativos, seja a diálise, seja a cardiologia, seja a câmara hiperbárica, o centro de imagem, o atendimento ortopédico no pronto atendimento, o atendimento à gestante. O que a gente fez foi organizar, por exemplo, as minhas agendas do ultrassom. Eu marco com intervalos maiores. O meu paciente que vem fazer uma quimioterapia, lá embaixo eu já dou uma máscara para ele. Meu paciente que vem fazer a diálise, lá embaixo eu já dou uma máscara. Meu ambulatório, por exemplo, que no início a gente teve que suspender temporariamente as atividades para poder arrumar o hospital, arrumar mesmo, uma sala aqui, outra sala ali. Agora a gente já conseguiu, quem conhece o Frei Galvão, nosso ambulatório era dentro do hospital. A gente já conseguiu arrumar salas de ambulatório no centro de imagem. Então, esse paciente não precisa transitar por dentro do hospital. Então, a gente vai retomar as atividades do ambulatório nessa mesma lógica. Consultas espaçadas, vai ter uma outra recepção para os pacientes do ambulatório esperarem, separada da recepção dos pacientes da imagem. Se você reparar aqui dentro, as cadeiras estão identificadas. Sente aqui, não sente aqui, para a gente contar com a colaboração do público. Então, o importante estamos abertos, estamos retomando algumas atividades que a gente teve que desacelerar. O centro cirúrgico mesmo, no primeiro momento, a gente desacelerou.
Já organizamos o centro cirúrgico, hoje a gente tem 2 salas preparadas se eu precisar operar um paciente que tem uma apendicite e tem um sintoma respiratório, que está ganhando neném e tem um sintoma respiratório. Mas eu também tenho a sala de todas as outras cirurgias que a gente já fazia. A gente separou esse fluxo também muito bem. Então, a nossa orientação é manter o canal de comunicação aberto, a gente liga para confirmar o paciente, a gente liga para saber quais são os sintomas do paciente, porque as coisas mudam, Orville. Eu posso marcar uma cirurgia hoje, daqui a 7 dias, que era o dia da minha cirurgia, eu tenho um sintoma respiratório, mas a gente faz esse contato. Então, todo esse trabalho ele é dinâmico, ele vem acontecendo. O importante é, para a gente conseguir fazer tudo isso, a gente precisou de colaboração. Ah, mas o Frei Galvão não consegue comprar os insumos. A gente consegue, Orville. Só que, de repente, a gente teve uma quantidade de insumos muito maior. E uma entrega fora no do Brasil comum, né? inteiro dificultada e no Brasil inteiro com outro valor. Então, a gente teve parceria da Secretaria de Saúde, doando máscaras. A gente teve parceria das empresas. São inúmeras. Assim, no site a gente até colocou quais são, porque nos doando máscara, lixeira, saco de lixo, tudo isso é muito importante. E a gente entende isso, e aqui no Frei, que já é um hospital de irmãs, a gente está fazendo uma corrente do bem. A gente recebe essas doações, mas a gente está se organizando para fazer mais doações do que a gente já fazia. Seja roupa, seja alimento, porque a gente tem que manter isso circulando. É ajudar, a gente é ajudado, a gente precisa ajudar o próximo. Eu acho que cabe aqui também a gente falar um pouquinho sobre o Convida, né, que é um grupo apartidário criado por profissionais, moradores, nascidos, enfim, pessoas que amam Guaratinguetá em suas diversas áreas de atuação profissional, que se uniram e disseram, olha, fora aquilo que as autoridades constituídas vão ter que fazer, a sociedade civil organizada também vai ter que fazer a sua parte, a sua colaboração. Se uniram, criaram toda uma infraestrutura de logística para receber doações virtuais, a fim de que possa transformar isso em dinheiro, essa é que é a verdade, dinheiro, recurso, e destinar isso aos nossos hospitais aqui de Guaratinguetá, que não são só hospitais de Guaratinguetá, também as pessoas precisam ter essa noção. De Taubaté para cá, né, de Taubaté, vamos excetuar Taubaté, que também é um grande centro, e não desmerecendo, pelo amor de Deus, nenhuma outra cidade, mas de Taubaté para cá, para a região do chamado Vale Religioso, Vale Histórico, o Hospital e Maternidade Frei Galvão, e a gente pode incluir também a Santa Casa de Guaratinguetá, são os dois maiores hospitais, são os dois maiores centros de medicina que nós temos aqui, Amparato, inclusive são referências para a nossa região, né? Justamente por serem referência para a nossa região, é que eles estão preparados não só para atender a cidade de Guaratinguetá, mas eles também têm um papel regional fundamental. Queria que a senhora falasse um pouquinho também dessa parceria com o Convida, que está ajudando e muito destinando recursos para poder burlar um pouquinho essa questão, ultrapassar essa questão da burocracia e fazer o gesto concreto de comprar, de adquirir esses insumos nesse momento de dificuldade. Orville, isso é fundamental. A sociedade ela precisa se organizar, porque somos nós cuidando de nós mesmos. E eles foram assim excepcionais. E aqui falar que sentou na mesma mesa, sentou a gente, sentou a Santa Casa, sentou a secretaria, porque é a hora de todo mundo se dar a mão, porque é o que você falou, o paciente ele está aí, não interessa que porta ele vai entrar, e outra, ele está passando na Dutra, ele nem é do estado e ele vai bater aqui. Então, isso foi fundamental, a gente tem tentado colaborar com eles o máximo possível, dando informação, e cada hospital tem a sua realidade. A Santa Casa precisa de um insumo, a gente precisa de outro, mas a gente precisa estar bem, porque não é uma questão de competição, é uma questão de colaboração. Exato. E isso tem sido muito importante. Eu converso com muitos colegas que fazem parte, o William, que é o cirurgião, eu converso muito com ele, porque a gente está no mesmo barco e a gente precisa se organizar. Porque aqui eu estou operando a paciente dele do privado, mas eu também estou operando a trabalhadora da casa da paciente dele aqui do lado do SUS. E a gente precisa estar junto. Então, assim, eles já vieram, já participaram, já conseguiram mobilizar e a gente vai continuar, porque esse é um trabalho que começou, Vili. E isso me traz pesar, porque eu acho que ele ainda não acabou.
Então a gente não pode agora descansar, não, porque se você prestar atenção, São Paulo E agora, tá começando agora e é a vai hora. começar a cair para a gente. Eu espero que eu esteja errada, que não seja nada disso, mas é a hora da gente se organizar. Eu também espero estar errado, eu também espero. Às vezes a gente se pega sendo um pouco mais pessimista do que otimista, e a gente tem que se policiar o tempo todo, porque no caso da senhora que faz a gestão de qualidade de um grande centro de medicina, como é o Hospital Frei Galvão, eu sou um formador de opinião, o que eu falo tem um peso redobrado, então por hora eu me vejo às vezes fazendo comentários que eu posso imaginar, criam pânico, podem estar mais na linha do pessimismo, mas é difícil a gente brigar com a ciência num momento como esse, né? A única coisa que a medicina não é uma ciência exata, ela não é matemática, ela não dá para a gente cravar nada, a gente ainda está desbravando esse território todo. Então, se nós temos hoje, doutora Laura, eu queria que a senhora reforçasse isso, se nós temos hoje números, graças a Deus, reduzidos em relação à Covid, principalmente, tanto de casos confirmados, quanto de pacientes monitorados à distância ou internados nos hospitais de Guaratinguetá, graças ao atendimento que a sociedade fez de promover esse isolamento. E afrouxar esse isolamento neste momento pode ser o maior aliado da transmissão desse vírus e fazer com que esse controle todo que nós criamos até agora possa ser, enfim, jogado fora. Essa que é a grande verdade. Então, mesmo que nós tenhamos uma certa normalização ou um afrouxamento das regras promovidos por alguns decretos que geram a flexibilização, e isso é importante porque a economia também tem que sobreviver, a gente entende isso, né? A gente tem que gerar renda para poder trazer dinheiro para o sustento, né, do nosso vida, agora é instantâneo, num piscar de olhos você sai de um cenário sob controle e passa para um cenário de esgotamento de condições de receber os nossos eventuais pacientes que necessitem de ambiente hospitalar com respirador artificial, e aí está todo mundo lascado, né, doutora? É muito dinâmico, Orville, é muito dinâmico. O que a gente tem feito é seguir muitas orientações do Ministério da Saúde e do governo do estado de São Paulo, porque a população se confunde quando assiste um jornal à noite, tem outros cenários que já podem começar a ir liberando esse acesso à população aos serviços, que ainda não é o nosso caso. Desde São Paulo, esse meu sotaque, eu sou do Rio, escondido aqui, são cidades grandes com outros cenários. Então, o isolamento social, ele ainda é importante, ele é muito difícil economicamente, a gente sabe disso, porque a gente está sofrendo isso aqui no hospital. A gente teve uma diminuição de volume, a gente trabalha e emprega famílias, a gente também está sentindo isso. Mas, por enquanto, o que o nosso Estado e o que o Ministério prega é isso. E a gente vai seguir. A gente tem que ter confiança que eles têm um corpo técnico muito grande, estudando e nos orientando. E certamente, quando for seguro, vão gradativamente liberando algumas coisas. Então, tem o que a gente pode fazer. E, Orville, ainda vou falar da dengue. A dengue ela ainda está aqui conosco. O que a gente pode fazer é muito. A gente pode cuidar da nossa casa, a gente pode sair na rua com a máscara, ter a etiqueta da tosse, higienizar as mãos. Tem muito que a gente pode fazer ainda, mas a gente não pode esquecer do resto, de limpar o nosso quintal, porque a dengue ela ainda está aí. Então, assim, o importante é a gente ter essa tranquilidade. Um estado está num estágio que já pode começar, o outro ainda não. Vamos esperar as orientações do Ministério. Quer saber um tema polêmico, Orville? São os testes para o Covid. O Ministério tem falado muito em ampliar esses testes, mas hoje a gente ainda segue a orientação que eles colocaram. A gente testa o paciente aqui em 3 ocasiões. O paciente que está internado, o paciente que vem a óbito na porta de um pronto-socorro, de um pronto-atendimento com história suspeita, e o profissional de saúde atuante,
porque eu preciso saber logo desse profissional, porque eu não posso deixar ele 14 dias em casa, ele precisa estar aqui na linha da frente com a gente. Então, essa é uma parceria que a gente está muito estreita com a vigilância epidemiológica, de notificar os casos, de coletar os exames, de esperar o retorno do Adolfo, que a gente está na esperança que os resultados saiam mais rápidos, mas a gente ainda não tem o teste em larga escala para oferecer para a população, então a gente tem que priorizar. O Brasil está esperando esses testes, com certeza, a gente sabe que eles vão ser entregues, mas a gente tem que entender que quando a gente vê na televisão o pessoal testando todo mundo num estacionamento, num drive-thru, aquilo é para entender o quanto da população já teve contato com o vírus e já ficou doente. Para eu saber em que momento eu estou da minha curva. Aquilo não é para saber se eu estou doente agora para internar o paciente. Não é para isso. É para entender se eu tenho pouco ou muitas pessoas que já tiveram contato com o vírus. É importante, acredito que a gente vai chegar lá. Então, não vale a pena, eu que não tenho sintoma nenhum, pagar caro para fazer esse teste de uma forma particular. Porque o teste ele tem o que a gente chama de janela imunológica. Se eu fizer esse teste naquele período, ele pode dar um falso resultado. Então, até para você fazer um teste, precisa ser bem indicado. Então, é importante a população saber disso. Nós temos, inclusive, um caso emblemático de nós aqui, Cruzeiro, Lavrinhas, né? A senhora deve ter tomado conhecimento, o falecimento de uma pessoa muito querida, o seu Zé João, lá do rancho Zé João, né? Que é um rancho conhecido, uma estância de águas que tem aqui em Lavrinhas, pertinho, a senhora conhece, já teve oportunidade, se não teve, vá visitar que a senhora vai adorar. É um balneário que temos aqui pertinho de nós. Ele faleceu já com uma certa comorbidade, ele tinha inclusive tido um acidente vascular cerebral, foi internado na cidade de Cruzeiro, e naquele momento ele ficou num quarto internado, ainda era o começo de tudo aquilo, e uma pessoa no mesmo quarto que ele, no mesmo ambiente, começou a ter sintomas, e aí fizeram um teste na pessoa, a pessoa deu positivo, fizeram um teste nele, o dele deu negativo. E aí faleceu, preparou o corpo, teve o sepultamento, mesmo tendo o sepultamento com aqueles rigores todos, né, com pouca aglomeração de pessoas, com as pessoas usando máscaras e tal, teve um enterro, um sepultamento quase que beirando os sepultamentos normais, com velório, e de repente a contraprova deste mesmo exame veio positivo. Então, o exame feito naquele momento com o paciente internado deu negativo, a contraprova veio depois do Adolfo Lutz, veio positivo, e aí teve que sair, a prefeitura está até hoje identificando e notificando e monitorando as pessoas que estiveram no velório. Então, a senhora tem razão, é realmente um cenário muito novo, e a gente vai começar a ter uma luz para onde a gente vai, para que direção que a gente vai tomar, a hora que o nosso país tiver dotação orçamentária e estrutural para oferecer testagem em larga escala. Mas não é para saber se a pessoa está doente necessariamente ou se ela ainda não foi contaminada. É para a gente ver como é que o vírus já circulou e que segurança que a gente tem para ir aos poucos voltando à normalidade. Doutora Laura, eu quero agradecer a senhora aqui. Este é o primeiro de uma série de outros bate-papos que a gente vai ter com outros assuntos relacionados ao cotidiano, ao dia a dia aí do Hospital e Maternidade Frei Galvão. Quero agradecer ao setor de comunicação social do hospital que viabilizou esta nossa conversa. Dizer que as questões que forem colocadas aqui na nossa transmissão e posteriormente forem chegarem ao meu conhecimento pelo Facebook, porque essa nossa transmissão depois ela vai subir lá para o meu Facebook, para a minha fanpage, ficar à disposição, serão encaminhadas e respondidas pela assessoria de comunicação, e eu só tenho a agradecer a senhora por ter acolhido o nosso pedido de estar aqui trazendo essas informações seguras à nossa sociedade, doutora. A porta está aberta, Orville, e a gente vai conversando porque a mudança ela é contínua. Então, é importante ter esse canal de comunicação com a comunidade. Bem, espero que a gente trate de outros temas mais leves, mas a gente está aqui para o que der e vier. Obrigada. É isso daí. Muito obrigado. Fique com Deus. Um abraço mais uma vez. Obrigado aí ao Hospital Maternidade Frei Galvão. Até logo. Até logo.
Bom, gente, esse é um canal que eu criei que chama Sinais Vitais. É um canal novo, hoje foi a nossa primeira apresentação. É um canal que vai me permitir estar junto com vocês, desvendando as questões relacionadas à área da saúde, que é uma área importantíssima. E agora, né, diante dessa pandemia, e por muito tempo isso ainda vai se estender, porque para que possamos ter a segurança de tentar voltar a uma vida próxima daquela vida social que nós tínhamos antes da decretação dessa pandemia, vai levar um tempo ainda. É tudo muito novo para todo mundo, mas o recado que eu queria deixar para vocês aqui no final é o recado de que, apesar de estarmos num país que é visivelmente dividido por questões políticas, por questões ideológicas, é direita contra esquerda, é A contra B, é presidente contra governador, entre outras coisas todas, que nós vamos ter que superar, porque nós somos todos brasileiros. Nós estamos todos do mesmo lado. Todos nós, sem exceção, estamos vulneráveis a este vírus. Claro que uns mais do que outros, uns com mais gordura financeira para poder sobreviver mais tempo, essa crise dentro de casa, promovendo literalmente o isolamento promovido pelas autoridades. Outros têm que sair, outros precisam sair. Uns ainda têm uma reservinha financeira para poder viver mais um tempinho, outros já estão desesperados porque não tem mais nem o que comer dentro de casa. Seja lá qual for o seu caso, somos todos brasileiros. Estamos todos do mesmo lado desta trincheira. Não somos nós, esquerda ou direita, inimigos uns dos outros. O nosso inimigo está lá fora, ele é invisível, mas o danado é poderoso. Ele tem um poder de criar, inclusive, esta animosidade entre nós. Olha que louco. Ele não tem só o poder de atacar a nossa saúde física, ele ataca também a nossa inteligência, ele ataca a nossa paciência, a nossa razão, ele cria animosidades, distúrbios e confrontos entre nós da mesma espécie, entre nós irmãos. Então que fique esse recado agora. Sim, podemos questionar atividades, atitudes, o momento todo, acho que é bacana, isso é salutar, isso cresce, esse debate, essas dúvidas enriquece esse discurso e faz a gente evoluir, faz a gente aprender, nem que seja na marra. Mas não vamos de forma alguma esquecer que o nosso inimigo não é o próximo que pensa diferente de nós. Nosso inimigo é poderoso, é invisível e não escolhe suas vítimas. Ok? Um beijo, até nosso próximo encontro.